Doutor Sandro. Olá. Tudo bem, meu querido? Prazer, como vai? Tudo bom? Prazer todo nosso. Mais uma vez estar te recebendo aqui na nossa sala. Sempre uma satisfação, né? Você viu aí me entregando? Tá vendo? E vamos ver se realmente essa comida é boa, né? Vamos falar a verdade, doutor Fala a Sandro. verdade. Só vamos rodar se realmente merecer. Isso aí. Não é verdade? Se não merecer, pode ser apresentadora, pode ser cantora. Doutor Sandro, o papo de hoje é muito pertinente. Nós estávamos conversando nos bastidores. Sim. E eu fiquei muito assustado com o que o doutor Sandro já me adiantou sobre o índice de suicídio no Brasil e no mundo. Nossa, é algo estrondoso, doutor Sandro. Primeiro, é muito importante, eu parabenizo todos da emissora por abrir, né, por permitir que a gente aborde um tema tão complexo, né, e tão pouco falado. Por mais que na última década a campanha de prevenção ao suicídio ela vem ganhando uma certa notoriedade, ainda o índice é muito alarmante, é muito preocupante e precisamos realmente falar, levar informação de relevância, informação de qualidade a todos vocês aí em casa que nos escutam. E, doutor Sandro, qual que seria um dos motivos maiores que causa na pessoa a vontade de suicidar? Então, primeiro, a gente precisa deixar claro que ninguém tem vontade de tirar a própria vida. Sim. Né? Eu acho que o indivíduo, para ele começar a pensar em tirar a sua própria vida, é devido a um grande sofrimento. Então, o que eu entendo enquanto profissional, eu clinico há 20 anos, e o que eu entendo enquanto profissional, e acompanho muitos pacientes, né, eles querem eliminar a sua dor, eles querem eliminar a sua angústia, né, eles não querem tirar a própria vida realmente, mas devido a esse desespero, as pessoas acabam realmente chegando a cometer, a tentar acabar com a própria vida. Outro fator, outra estatística muito importante, outro fator determinante é que quase que na totalidade das pessoas que tentam o suicídio, tentam algo contra a sua própria vida, essa pessoa está acometida por um grave sofrimento psíquico. As doenças mentais, os transtornos comportamentais. Então, é algo que está muito associado. Aí quando você me pergunta, Renato, o que leva uma pessoa, qual a principal causa, não existe uma única causa. Não existe? Não existe uma única causa, são fatores múltiplos, né? Mas a gente pode associar a quadros psiquiátricos, depressão severa, transtorno afetivo bipolar, uso e abuso de drogas, transtornos de personalidade, abuso infantil, maus tratos, condições financeiras, traumas, tragédias. Podemos dizer também complexo de inferioridade, porque eu já tive casos de pegar, tanto, mais da parte das mulheres, né? De elas se sentirem inferior por ter cabelo duro, ou por ser negra, ou por ser gordinha, e falei assim, eu quero tirar minha vida porque eu sou feia, eu me sinto inferior a todas as minhas amigas que têm cabelo liso porque são brancas. Se encontra num quadro também, então, olha, complexo de inferioridade? Este sintoma, este relato, né, por si só, não é um precursor, não seria um precedente. Sim. A gente entende este relato com a baixa autoestima voltada a um quadro depressivo. Porque lembra, o que é a depressão, né? O que é a depressão? É um sentimento de desvalia, que é essa coisa, falta do amor próprio, é aquilo que vocês em casa que nos escutam, o seu filho, o seu parente, né, o seu ente querido mudou o comportamento de forma brusca, parou de frequentar reuniões familiares, mudou o jeito de se comportar, teve alteração no sono, alteração no apetite, alteração na sua fala, ficou mais irritadiço ou ficou mais omisso, mais recluso. Lembra-se que as pessoas dão sinais, né? Dão sinais. Então, a gente tem que perceber o que o sinal, porque por vezes as pessoas acometidas por algum sofrimento mental, elas não buscam ajuda com vergonha. Ainda a saúde mental é um tabu e o suicídio é pior ainda. Eita! Porque quando a gente fala em morte, falar em morte já é um grande tabu na sociedade. Sim, falar em morte. Quer morrer. Falar ainda do suicídio é pior ainda. E quando a gente coloca essa tríplice ainda voltada à saúde mental, então são três temas delicados: a morte, o suicídio e o transtorno mental.
Então, mas é de extrema relevância a gente informar, porque também os estudos mostram que ninguém se mata, ninguém tira a própria vida de um dia para a noite de uma forma abrupta. As pessoas, elas primeiro idealizam o suicídio. As pessoas primeiro passam, as estatísticas mostram que a pessoa que tentou o suicídio, ela tentou pedir ajuda médica, ela estava geralmente se tratando, chegou a pedir ajuda para um amigo, para um familiar. Então, dificilmente, é claro que a gente não pode generalizar os casos, mas a grande estatística, as pessoas dão sinais, as pessoas falam a respeito de um sofrimento, ok? E a gente precisa dar atenção. Entendi. Eu sei, doutor, que há casos e casos, mas eu posso acreditar numa pessoa que chega para mim ou chega para você e fala assim, ou pessoalmente, pela ligação, eu quero me suicidar por um problema, vou botar aí, ou desemprego, ou traição no relacionamento, ou vida financeira. Mas só que há uma diferença da pessoa falar chorando, né, porque você vê que a pessoa está desesperada e ela está chorando ali no desespero e querendo se suicidar. E é muito diferente a pessoa chegar assim, tranquila, natural, e falar para você assim, doutor Sandro, então Renato, eu quero me suicidar porque eu estou passando, nossa, acabei de descobrir a traição do meu marido ou da minha esposa. Eu posso acreditar nessa pessoa? Então, a partir do momento que a pessoa fala. A gente, profissional de saúde, eu indico a todos que estão nos ouvindo, qualquer sinal, qualquer ideação, qualquer pensamento, independente da reação de fala, escute. Eu acho que a melhor iniciativa, né, a melhor prevenção é você ter um ouvido apurado, um ouvido empático, né? O que é empatia? É a gente olhar a dor do outro nos olhos dele. É a gente ter empatia, porque não quer dizer que a pessoa não esteja chorando, que ela não está sofrendo. Não quer dizer que a pessoa esteja aparentemente calma, fisicamente calma, que o seu sofrimento não está ocorrendo por dentro. Então, a pessoa falou não precisa nem falar em tirar a vida, ela pode falar que perdeu a vontade de viver, já é um grande sinal. Fala assim, olha, eu não sinto mais vontade de viver. A vida, para mim, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Isso aí nós ouvimos direto, doutor. Isso já é um grande sinal. E aí a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter habilidade para... Mas perdeu o sentido por quê? Por que esse sentimento? Né? Em qual momento isso começou a estar presente? Este sentimento, este pensamento, ele te acompanha o dia inteiro? Te acompanha durante semanas ou é um pensamento aqui, um pensamento lá? Qual o sentimento que este pensamento te gera? Aí a gente, com perguntas abertas, não perguntas diretas, a gente consegue ir pegando mais informação. Porque, volto a dizer, o suicídio, a pessoa, quando realmente ela quer cometer o ato, ok? Ela já está com esse sofrimento muito tempo, né? Ela já está sofrendo há muito tempo. E agora okay? E pelo desespero, por ela não ser ouvida, por ela entender realmente que a vida não tem mais saída, que as portas estão fechadas, que ela não tem a quem conversar, que ela não tem a quem pedir ajuda, que ela não tem ninguém a escutá-la, aí o sofrimento dela aumenta. Entendi. Eu estava dando uma olhadinha na estatística, que, se eu não me engano, acho que de 2015 para cá, aumentou absurdamente o índice de idosos se suicidando e também de adolescentes. Sim. Os idosos, nós podemos dizer, doutor Sandro, que se sente sozinho, passa por um momento de rejeição, muitos dos filhos não querem cuidar, porque faz as necessidades até mesmo nas suas próprias roupas, não querem limpar, não querem cuidar deles. Então eles se sentem o quê? Abandonados. E chega um ponto, o próprio idoso chegar e falar assim, vocês vão sentir muita falta de mim quando eu morrer. Né? Você fala muito isso. Mas até no caso do idoso, até nós entendemos. Mas por que nos adolescentes? Qual que seria o motivo do índice absurdo de suicídio do adolescente? Então, volto a dizer, são várias causas, não existe uma única causa. O suicídio, ele é algo prejudicial em qualquer idade.
tanto o adolescente, tanto o jovem, sim, o adolescente, o adulto jovem, né, na maioridade, na velhice, a qualquer momento, né, interromper a própria vida através do ato do desespero, do suicídio, é algo muito ruim. E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que tentar ao máximo acolher e escutar essa pessoa. Agora, o jovem é devido a este mundo o qual estamos vivendo. O que eu escuto muito no consultório é a falta de escuta em casa. O jovem, ele se sente sozinho. O jovem, por vezes, os familiares e os amigos próximos não aceitam o seu jeito de viver. Seja o jeito de vestir, seja o jeito de se alimentar, seja a sua orientação sexual, verdade, seja a sua orientação religiosa. Seja assim, a gente, enquanto profissional, a gente não pode julgar. É claro que temos o nosso prisma ético e moral, mas isso serve a mim. O outro eu tenho que acolher, né? Então o jovem, por vezes, ele se encontra em desespero e ele não tem com quem falar. Porque ele chega em casa, hoje, este mundo frenético o qual vivemos, o pai e a mãe é obrigado a trabalhar. Porque a condição financeira, o custo de viver no Brasil está muito alto. Então, por vezes, o pai tem que trabalhar e a mãe tem que trabalhar. O jovem fica em casa sozinho. E quando ele se vê à noite, tá todo mundo muito correndo, muito corrido, tudo muito rápido. Não tem tempo para nada, não tem nem tempo para ele poder desabafar, não tem a escuta, sua necessidade, então, não do que ele está passando. A escuta, exatamente isso. Então o que acontece com os jovens se encontram perdidos. E aí o que a gente precisa é oferecer uma rede de apoio, amigos sinceros, familiares realmente que se importa, porque o que a gente escuta muito no consultório é a pessoa acaba não validando o sofrimento do jovem. Não importa se o jovem, ele está sofrendo porque ele está acima do peso. É o sofrimento dele, você tem que avaliar. Sim. Ele está sofrendo porque ele é muito magro, ele está sofrendo porque ele perdeu um relacionamento, ele está sofrendo porque ele foi reprovado na escola. Então não dá para a gente quantificar o que gera sofrimento no outro. O sofrimento do outro pode realmente não representar nada em mim, só que para o outro eu tenho que respeitar. Se ele está dizendo que ele está sofrendo e é perceptível o sofrimento, eu tenho que acolher. Eu tenho que acolher e orientar. Então, a estatística agora, a última década, o suicídio do jovem, né? O suicídio do jovem até os 29 anos aumentou em mais de 10%. Falando em estatística, no mundo, mais de 800 mil mortes. 800 mil mortes por ano. Essas mortes por ano, só em suicídio, as mortes verificadas. Então a gente entende que a subnotificação elevaria isso para mais de 1 milhão de vidas. Né? Por ano. Por ano. No Brasil, a gente tem 140 mil mortes no Brasil por ano, o que equivale a 30 mortes por dia. No Brasil, 30 pessoas tiram a sua própria vida todos os dias. Isso nos traz uma morte a cada 40 minutos. É muito... Essa é a estatística? 40 minutos, a cada 40 minutos está morrendo uma pessoa. Então a cada 40 segundos. 40 segundos. A cada 40 segundos. Então, se a gente for ver, é algo muito sério, é algo muito severo, né? Que realmente, 40 segundos no mundo. Então, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. Nossa. E o mesmo estudo coloca que para cada tentativa, ou para cada fato, 25 pessoas, eles tentam. Então, imagina que para cada fato, a pessoa cometeu suicídio. Neste mesmo momento, 25 pessoas tentaram. Então, se a gente olhar os números, realmente os números são muito assustadores. A gente precisa realmente validar que é algo de saúde pública, é algo que todos precisam estar sabendo, né? Os motivos, perceber os sintomas. Lembra que a pessoa em sofrimento, ela dá sinais.
ou pedindo ajuda, ou na mudança do comportamento, ou no baixo rendimento escolar, ou no baixo rendimento profissional, ou no abandono das suas atividades sociais, no abandono do seu relacionamento, no desleixo da sua autopercepção, da sua higiene, né? De como se veste, de como se alimenta. Então fique atento, se você está percebendo um ente querido, algum amigo, alguma pessoa que apresenta esses comportamentos, existem vários lugares para se buscar ajuda. Né? Existem clínicas privadas, como a Somente Clínicas, a gente oferece o tratamento, os CAPs na rede pública, toda cidade, todo bairro tem o Centro de Atenção Psicossocial, lá você vai ter acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico. A gente tem o CVV, é um telefone gratuito, 24 horas, 7 dias na semana, você não precisa sofrer sozinho, peça ajuda, não tem vergonha de falar com um amigo, tem vergonha de falar com um familiar, procure um profissional de saúde, procure o CVV, né? Mas divida a sua dor, porque se você não falar, se o outro não tiver um olhar clínico para a gente profissional, relativamente é fácil observar o sofrimento do outro, que a gente é treinado para isso. Sim, claro. Mas uma pessoa do seu convívio, provavelmente ela não vai perceber a sua alteração de comportamento, de energia. Então peça ajuda. Entendi. Doutor Sandro, eu quero confessar aqui perante o Brasil inteiro e o mundo que nos assiste, assim como não só eu, como muitas pessoas erraram e pecaram nesse posicionamento que eu falei, que nós começamos aqui no começo, que é acreditar na fala da pessoa só no desespero do choro. Perfeito. Né? Porque eu só acreditava quando a pessoa chegava, Renato, eu quero me suicidar. Né? Aí você vê o desespero, o pranto da pessoa. Que é uma diferença da pessoa estar em prantos e é uma diferença da pessoa chegar tranquila e falar. Perfeito. Renato, olha só, eu terminei meu relacionamento, eu estou decepcionada, eu quero me suicidar. São duas situações totalmente diferentes. Não, eu não vou mentir, eu ficava assim, eu já cheguei a falar essa palavra. Quem quer fazer, faz logo, não fica falando tranquila do jeito que ela está falando, tão tranquila assim, não quer fazer não. E este estigma de quem quer e não fala, realmente é algo social. É algo criado socialmente, é como dizer que a depressão é falta de Deus. Que a depressão é falta de trabalho, que a depressão é vagabundice. Então, vocês têm que entender, a depressão é uma doença crônica e quando ela não é tratada, ela leva-se à morte, leva-se à tentativa de suicídio. Então, o suicídio é algo muito sério e muito grave, precisamos validar. Então, este pré-julgamento, não existe mais, porque eu faço uma pergunta, como quantificar, como medir o sofrimento de alguém? Me fala, como que você vai medir a depressão de alguém? Se realmente o que ela está falando é verdade ou não? Como você vai medir a ansiedade de alguém? Como você vai medir a perturbação de alguém? Você tem que, no mínimo, acreditar. Isso chama-se empatia, se colocar no lugar do outro. E a partir do momento que você escute essa pessoa sem julgamento, você estabelece uma relação de confiança e aí a pessoa, por ela falar, o ato da fala é muito terapêutico. Porque quando a gente fala e a gente é escutado, a angústia diminui. A angústia diminui, porque as pessoas, por vezes, volto a dizer, se mata por desespero. Não é por vontade de tirar a própria vida. A pessoa que se mata, que quer se matar, que tem a intenção de se matar, é para matar a tristeza, é para matar a angústia, é para matar essa vergonha, essa culpa, seja lá qual for. Então, falando, conversando, sendo acolhida, a gente consegue mostrar que na vida, todos os sentimentos ruins, todas as tragédias têm prazo de validade, acaba. As coisas passam. Então, quem de nós aqui, vocês que estão me escutando, quem nunca passou por uma grande provação, né? Quem nunca perdeu um ente querido,
Quem nunca sofreu um trauma muito grande, quem nunca foi assaltado, quem nunca venceu um câncer, quem nunca... Uma decepção. Uma decepção amorosa, né? Uma decepção no trabalho faz parte, os percalços faz parte da vida. No programa passado eu falei sobre resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de suportar pressões, de suportar tragédias, e não quer dizer que não sofremos, né? Eu me considero uma pessoa resiliente, mas não quer dizer que eu não sofra. Eu sou de carne e osso, eu tenho sentimento, eu tenho as minhas vulnerabilidades, mas não por isso eu me entrego. Verdade. Né? A gente precisa se refazer todos os dias. E quando você achar que está muito difícil, peça ajuda. Faça como eu faço. Faça como o Renato faz. Né? Peça ajuda. É fácil. É verdade. Doutor Sandro, qual que seria a ideia ou então a atividade que você estaria passando, até mesmo para quem está nos assistindo agora? Sim. Hoje, pleno feriado, possa vir a ter uma pessoa nos assistindo em todo o Brasil, no mundo, e Sim, com vontade. Claro. Poxa, eu parei agora a televisão, ligou a televisão, passou o canal e estava falando exatamente sobre esse tema, suicídio, e ela estava querendo se suicidar. Teria alguma ideia, alguma atividade que você estaria passando para essa pessoa, para ela fazer uma ocupação na mente dela? Se você está pensando em tirar a própria vida, peça ajuda. Né? Peça ajuda. A primeira coisa é você dividir essa angústia, este medo com alguém. Primeiro passo. Segundo, você precisa realmente entender da onde vem este sentimento. Como eu disse anteriormente, caso você venha sofrendo de depressão há um tempo, sofrendo de ansiedade, algum luto, alguma perda, precisa-se de ajuda. Converse com um familiar, com um ente querido, converse com um amigo, converse com um profissional de saúde. Neste momento, o pior é ficar sozinho. Neste momento, o pior é não dividir o seu medo, a sua angústia, a sua frustração com alguém que você confia. Não confia em ninguém, pega o telefone e liga para o CVV. Liga para o CVV, é um telefone gratuito, 24 horas, 7 dias na semana. Vai ter alguém lá te escutando com empatia, 24 horas. Com alguém com empatia, vai estar te escutando, aí você poderá dividir essa angústia com alguém. É isso aí. Então, pega essa dica que todos vocês estão nos assistindo agora, que o Dr. Sandro está passando para todos vocês, que é o Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Vamos repreender e cancelar, olha aí, ó, Setembro Amarelo na Somente Clínicas. Dr. Sandro Massini vai estar passando agora o telefone de contatos. Olha aí, você não está sozinho, todos pela vida. Perfeito. É isso aí, né, Dr. Sandro? As nossas plataformas digitais, somenteclinicas.com.br, o meu Instagram, o meu Instagram é o meu nome, Sandro Massini, você me encontra nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. É um prazer estar aqui, poder levar informações para vocês, e lembre, você não está sozinho. O sofrimento, por vezes, ele é inevitável, mas peça ajuda, divide, entrega-se ao outro que iremos te acolher e te ajudar. É isso aí, doutor Sandro Massini, mais uma vez, trazendo aí sempre uma palavra de conforto, palavras bem pertinentes todas as quartas-feiras. Muito obrigado mesmo.